Então vamos lá, 16:10 diz assim: o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. Por causa da sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra o Deus do céu, e não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. Esses espíritos são demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha no grande dia do Senhor Todo-Poderoso. Eu venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. Eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Até aí, por gentileza. Irmãos, talvez você não esteja familiarizado com o reino animal, tampouco com o reino dos insetos. Mas as abelhas, elas vivem em uma comunidade chamada colmeia. E você tem 2 tipos de abelha. Você tem a abelha rainha, que é sui generis, só tem ela que tem aquela parte de trás grande, que todo mundo pode observar, ela dá a luz a todas as outras abelhas. E você tem as operárias, que trabalham pelo bem comum, que trabalham para a colmeia, que fazem aquela substância gostosa chamada mel e que servem à rainha. E aí vocês podem se questionar, mas pastor, existem na verdade 3 tipos de abelha. Você tem a rainha, você tem a operária, mas eu acho que você se esqueceu, pastor, da guerreira. As abelhas que defendem a colmeia. Não tem as guerreiras, não, querido. As operárias, elas se tornam as guerreiras. Quando a colmeia é atacada, rapidinho, as operárias param de fazer o que estão fazendo, largam ali as suas ferramentas de pedreiro, de carpinteiras, e elas começam a pegar a espada, que são os seus ferrões, e atacam o predador, e atacam aquele que está ameaçando o bem da colmeia. No entanto, eu vejo que o reino espiritual ele é parecido. Eu percebo que no reino de Satanás, no reino das trevas, os demônios também cooperam para o bem comum. Eles servem o anticristo, eles servem Satanás e fazem tudo de acordo com o seu propósito. Eles são organizados, eles produzem e quando o seu reino é atacado, eles o defendem com unhas e dentes. Sabe o que é o predador natural das abelhas? Não é o homem, apesar da gente fazer mel com o trabalho delas. O predador natural das abelhas é o urso. Ele vai lá, pega a colmeia e se banqueteia e se delicia com aquele mel. E ao que as abelhas operárias percebem a ameaça, o atacam, o picam, mas não causa efeito algum. Porque a sua pelagem é grossa, porque a sua pele é grossa, ele mal sente as ferroadas das abelhas. Quem é o predador natural do mundo das trevas? Deus. Deus ele vai lá e acaba com a festa do mundo das trevas. Ele ataca a colmeia das trevas. Ele ataca inclusive o seu rei, que é o anticristo. Os demônios o atacam de volta, os demônios se rebelam, mas Deus mal sente as picadas deles. Porque é muito mais poderoso do que o reino das trevas. E hoje a proposta essa manhã é justamente essa. Eu quero que você confie nas promessas e na palavra de Deus. E se prepare para o fim dos tempos. É esse o meu propósito. Observe que nós estamos falando a respeito da ira de Deus. E na última mensagem, nós vimos como Deus derramou as suas taças.
Ele começa derramando as suas taças de ira e ele começa acabando com o reino das trevas. Ao iniciar pelos seus súditos, ele acaba com os súditos dos reinos das trevas, fazendo um paralelo com o antigo Egito. Da mesma forma em que ele acabou com o reino do Egito, ao colocar ali as 7 pragas, ele também ataca o reino das trevas. Lembrando as pragas que ele promulgou no Egito. Nós vemos ali, por exemplo, que ele transforma a água em sangue, entre outras pragas que ele fez no Egito. Da mesma forma, ele ataca o reino das trevas. E como nós vimos o seu ataque sobre os súditos na última mensagem, agora nós vemos o ataque sobre o trono. Deus para de dirigir a sua ira para os súditos e agora começa a dirigir a sua ira para o trono, para a sede de Satanás. Observe o que diz o verso de número 10. O 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e de tanta agonia os homens mordiam a própria língua. É isso que diz aqui os versos de número 10. Ele ataca o trono, ele ataca a sede, ele ataca o rei, ele ataca o anticristo. Aonde é a sede governamental do anticristo? Será Israel? A Bíblia não fala no verso de número 1 e no verso de número 2. Será que é os Estados Unidos? A Bíblia também não deixa claro se é nos Estados Unidos. Mas seja em Israel, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar da terra, o que os versos querem nos deixar claro é que Deus ataca a sede de Satanás e acaba com ela, e detona ela, e derrota ela, seja aonde for. Qual é a reação dos homens? Porque ele apaga a luz, o mundo se fez tenebroso, o mundo se fez em trevas, eles mordem a própria língua, eles rangem os dentes. Eles têm que se acostumar a ranger os dentes mesmo, porque esse povo é o mesmo povo que ele lança no inferno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então é bom que eles vão se acostumando. Deus está fazendo isso com eles, acabando com a sede de Satanás. O que eu aprendo aqui? Tem esperança. Porque assim como Deus derrotou Satanás no céu, expulsando dali, assim como Deus derrota Satanás, expulsando ele do coração dos homens, ele o fará sempre. Talvez você diga assim, pastor, eu não sou nem convertido, pastor. Tem esperança. Deus é poderoso para irradiar a luz de Cristo por intermédio do seu Espírito. E aquele que tem a Cristo não anda em trevas, porque tem a luz da vida. A luz de Jesus vai irradiar sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua alma. E você não vai mais ser o mesmo. Ele pode expulsar os demônios da sua vida, como fez com o endemoniado gadareno. Ele pode expulsar as trevas da sua vida, como ele fez com Maria Madalena, como aquele garoto que convulsionava, filho daquele pai piedoso. E ele pode fazer o mesmo com você. Deus é o predador natural do mundo das trevas. E da mesma forma com que ele sempre derrotou o reino de Satanás, ele continua a fazê-lo e vai fazer na sua vida também. Talvez você diga, pastor, não é o caso. Eu já sou convertido. Eu já saí do reino das trevas e vim para o reino da luz. Se você está nessa situação de já ser convertido, então traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Você já tem a luz de Cristo em você. Portanto, você é o sal da terra e você é a luz do mundo. A partir do momento que você está inscrito no reino da luz, você se torna luz também. E aonde quer que as trevas estejam, aonde quer que elas habitem, você é o agente do Senhor para irradiar luz sobre as trevas. Não importa se tem corrupção no seu trabalho.
Pastor, no meu trabalho é uma corrupção, é uma prostituição, só mentiraiada, só coisa errada. Isso acaba a partir do momento que você chegar. Quando você não cria conivências, quando você denuncia o erro, quando você começa a viver em santidade, a pregar o evangelho, as trevas que estão alojadas ali são ordenadas, são obrigadas a bater em retirada. Essa é a sua vida. O agente do reino da luz. O agente do reino da luz. E por vezes a gente esquece isso. Crer que Satanás é destronado é a verdadeira esperança bíblica, meus irmãos. Ele não está em vantagem. No que se refere ao reino das trevas, não é a maioria que vence. Pastor, aonde eu olho está em trevas. A maior parte dos meus parentes vivem em trevas. A maior parte do meu departamento vive em trevas. Os meus inimigos, pastor, os meus vizinhos, eles querem acabar comigo, eles vivem em trevas. No que diz respeito ao reino de Deus, não é a maioria que vence. Eles não estão em vantagem. E se você pertence ao reino da luz, Deus vai te usar como agente para trazer luz sobre as trevas. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Tem esperança. Tem esperança. Verso de número 11 fala: por causa da sua agonia e de suas feridas, blasfemaram contra Deus do céu e não se arrependeram de suas obras. Era para nós estarmos inseridos aqui, sermos rebeldes, caçoadores de Deus, zombadores de Deus, e ainda assim, Ele nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, nos tornando filhos e filhas amados. O que pode nos separar do amor de Deus? É como nós acabamos de cantar, nada pode nos separar do amor de Deus. O maior elemento que podia separar a gente do amor de Deus é a gente mesmo, somos nós mesmos. E nem você, nem altura, profundidade, demônio, enfermidade, doença, o que quer que seja, nem você mesmo pode se separar do amor de Deus. Ser eleito, ser eleita é perceber que nem os nossos piores atos podem fazer com que a gente seja separado do amor de Deus. Por toda a sua vida, você tem dado vários e repetidos motivos para Deus parar de te amar. Você não tem dado motivos para Ele te amar. Por toda a sua existência, você só deu motivos para Ele parar de te amar. E mesmo assim, nenhum desses motivos foi suficiente para convencê-lo. Lembre-se disso. Nós não estamos contados com aqueles que estão no verso de número 11, porque sobre nós irradiou a luz de Cristo. Nós o bendizemos, nós o louvamos, nós o adoramos, nós o recebemos com o mesmo amor com que Ele nos amou, porque assim Ele determinou. Tem esperança, meu irmão, tem esperança. Como é que continuamos aqui? O verso de número 12 diz: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Até aí. O Eufrates, ele simboliza os limites. Hoje nós temos uma geografia e mapas mundi que nos ajudam a saber os limites dos países. Eles geralmente são bem demarcados. Mas não era assim no mundo antigo. O que separava um país de outro era um rio, ou uma floresta, ou um certo território. As pessoas não tinham muita medida das coisas. E Roma era separado dos partos, dos guerreiros partos, por conta do rio Eufrates. E o que Deus está dizendo é o seguinte: que o anjo vai derramar a taça dele, de modo que o rio Eufrates baixe, que o rio Eufrates seque, e os partos
possam fazer parceria com Roma. E os inimigos de Roma vão se ajuntar com Roma. Essa é a taça da ira de Deus. Pastor, mas a taça da ira de Deus está dando vantagem para os inimigos de Deus? Sim. A taça da ira de Deus, nesse verso, está dando vantagem para o inimigo. Está dando para ele alguns minutos de acréscimo. Deus quer que todas as nações se juntem contra ele. O verso de número 12 se trata a respeito de guerra mundial, mas não é nação contra nação, é todas as nações contra Deus. Sabe o que Deus está falando para o diabo? Ó, bate aqui, ó. Bate aqui. Pode correr. Corre na frente porque eu vou te alcançar. Deus está decretando que todos se ajuntem contra ele. Ele faz isso. Por que que ele o faz? Porque Deus está no controle. Deus controla todas as coisas. E Ele quer mostrar a sua soberania. Ele quer mostrar a sua força. E se Deus consegue controlar o pior inimigo dos cristãos, eu pergunto a vocês, Ele não consegue controlar a sua vida? A sua ansiedade, os seus medos, os seus desafios, as suas crises, as suas enfermidades, as suas dúvidas? Se Deus está no controle de Satanás, que é o inimigo das nossas almas, o pior inimigo das nossas almas, Ele inclusive dá vantagem permitindo com que todos se ajuntem contra Ele, o quanto Ele não pode controlar essa enfermidade que está sobre a sua vida. Quanto que Ele não pode fazer isso? Ele continua no controle de todas as coisas, independentemente se o seu nome foi colocado na boca do sapo da mata virgem. Pastor, fizeram macumba para mim. Querido, Deus controla Satanás e os seus demônios. Se você está no meio de uma crise financeira, matrimonial, se você está em meio à dúvida às dúvidas que cercam a vida, esses versos evocam a soberania de Deus, que Ele está no controle de tudo, mesmo dessas adversidades que te encontram. O fato, meus irmãos, é que você não se preocupa com nada quando entende que Deus está no controle de tudo. Você não se preocupa com nada quando entende que Deus está no controle de tudo. Está no controle de Satanás, no controle do reino das trevas, no controle do tempo do fim, está no controle da sua vida também. Verso de número 13 e 14. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, a nossa trindade satânica, que se levanta contra a nossa trindade santa, 3 espíritos impuros, semelhantes às rãs. Vocês se devem lembrar que lá no Egito, quando Deus decidiu libertar o povo hebreu, os magos do faraó também imitavam os milagres que Deus fazia, as pragas que Deus jogava. Deus transformava a água em sangue, os mágicos do faraó transformavam a água em sangue. E assim eles iam copiando cada movimento que Moisés fazia. Moisés transformava sua vara numa cobra, os mágicos também lá transformavam as suas varas em cobras. É o que eles faziam. E aqui, eles estão usando os espíritos impuros semelhantes às rãs, eles estão imitando os milagres de Deus. Ah, o Senhor está derramando as suas taças? Nós também vamos derramar as nossas. O Senhor está derramando o seu poder? Nós também vamos derramar o nosso poder. E jogou espíritos impuros semelhantes às rãs, para que eles pudessem competir, ficar páreo ao poder de Deus. Esses espíritos, verso 14, são demônios que operam sinais. Eles vão ao encontro dos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande
dia do Deus Todo-Poderoso. Haverá uma batalha final. Eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. Chamada Armagedon, ou Vale de Megido, e ainda Gog e Magog. É a mesma coisa. Armagedon, nome grego, Megido, nome hebraico, Gog e Magog, o território onde essa batalha acontece. Nada mais é do que um local no mundo antigo onde aconteceram batalhas épicas, batalhas determinantes entre um país e outro. Deus aqui está dizendo simbolicamente que haverá uma tremenda e ferrenha batalha final, uma batalha determinante, uma batalha que acabará com tudo, uma batalha onde todos virão contra Deus, mas ele sairá vitorioso. É isso que ele diz aqui. Nem todas as linhas teológicas reformadas creem nessa batalha final, mas eu particularmente vejo que a evidência bíblica é suficiente para crermos que haverá uma batalha final entre todas as nações da terra, ou a maioria das nações da terra, influenciadas pelo anticristo e seus demônios contra o povo de Deus e contra Deus. O verso 16 deixa isso muito claro. Eles os reuniram num lugar em hebraico que se chama Armagedon. Então Deus dá essa vantagem. Podem vir os reis do Oriente, podem vir os reis da América Latina. Lembre-se que naquela época não tinha governo, presidencialismo, enfim, era apenas monarquia. Podem se reunir todos, se reúnam em Gog e Magog. Se reúnam nessa batalha do Armagedon, podem vir contra mim. Eu dou vantagem a vocês, porque estou no controle de tudo. Porque estou no controle de tudo. Não é porque Deus está no controle que você não deve esperar o contra-ataque. Os crentes são espirituais e não esperam ataques espirituais. Eu acho isso particularmente muito estranho. O reino espiritual, ele existe, irmãos, ele age. Demônios estão nos observando o tempo inteiro. E eles querem tocar nas nossas vidas. Se eles se levantam contra Deus, sabendo que Deus os derrotará, quem dirá nós, meros mortais, meros homens? Tinha um rapaz na igreja, conta-se uma anedota, de um senhor que estava na igreja, e ele só tinha elogios em relação aos irmãos. Ele não gostava de falar mal de ninguém, então ele só tinha elogios. Chegavam para ele e falavam assim, nossa, essa irmã é fofoqueira, né? Aí ele falava, mas é piedosa. Nossa, esse irmão é folgado, né? Mas é generoso. Ele só tinha elogios. E aquilo começou a irritar um certo diácono. E aí ele chegou e falou assim, irmão, me diz o seguinte, você só tem elogio, né? É, eu só tenho elogio. E o diabo? Ele olhou, pensou e falou, sujeitinho persistente, né? Respondeu isso pro cara. E se você for parar para pensar, ele não está errado. O diabo, ele é persistente. Ele sabe que será derrotado, ele sabe que não é páreo para Deus, e mesmo assim ele luta, mesmo assim ele ferroa, ele ataca com os seus ferrões Deus e os seus servos, sabendo do seu fim iminente. É um sujeito verdadeiramente persistente. E ele toca em crente também. Jó é um dos homens mais crentes da Bíblia, e ele tocou em Jó. Ele tocou em Jó. Pedro, ao falar para Jesus o seguinte, Senhor, não vamos deixar que aconteça nada contigo, falando sobre a cruz, Cristo diz para ele, olha, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas nas coisas do céu, tu só pensas nas coisas dos homens. Paulo, maior apóstolo que já existiu, disse que havia um agente de Satanás que o esbofeteava. Então Satanás, ele quer tocar em crente também. Quer tocar em crente também. E como ele ataca? Ele te desmotiva a vida santa. Ele planta dúvida em seu coração, que é contra a fé. Ele joga pensamentos fúteis em sua mente. Ele te tenta para que você caia em pecado. É assim que ele faz. Será que você não perfaz a sua rotina? E de repente você percebe, puxa, esse pensamento aqui não é meu.
Eu sou ruim, mas eu não penso de maneira tão negativa assim. Eu sou pecador, mas esses pensamentos de pecado, essas tentações, nunca me ocorreram. E às vezes a gente acha que é da nossa carne, que é de nós mesmos, e não percebe as setas ou os ferrões de Satanás atacando a nossa mente. Satanás sugere, meus irmãos. E ele faz isso das mais diferentes maneiras. Se você é uma criatura espiritual em Cristo Jesus, espere os ataques espirituais de Satanás. Ele faz. Ele faz. Pode ter certeza que ele faz. E como é que você vence? Sabendo que você pode ser surpreendido a qualquer tempo. Numa quarta-feira, numa quinta-feira, com dúvida, crise, enfermidades, pensamentos tentadores. Como é que você vence os ataques de Satanás? Você vence de duas formas. A primeira, obedecendo, mesmo nos piores dias. Existem dias na vida cristã que esses dias são fáceis da gente obedecer. A gente olha para Deus, a gente olha para a Bíblia e nós vemos motivos de sobra para obedecer. Deus é bom, seu amor dura para sempre, os versos nos inspiram e nos motivam a vida cristã. Infelizmente, não é assim todos os dias. Existem dias maus. Existem dias que nós estamos debaixo dos ferrões de Satanás. E nesses dias, a gente precisa escolher obedecer e se submeter, mesmo que a gente não se sinta motivado a fazê-lo. Mesmo que o nosso coração diga o contrário. Mesmo que os nossos sentimentos nos dirijam a outra coisa. Mesmo que em nossos pensamentos nasçam outras possibilidades, a gente precisa continuar obedecendo. É assim que a gente vence. E a gente vence se devotando a Deus como Pedro, confirmado por Tiago 4,17. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se devotem a Deus, se submetam a Deus e resistam ao diabo. E essa preposição cai significa equivalente a, portanto, conclusão. Tiago está sugerindo o seguinte, que se sujeitar a Deus é equivalente a resistir ao diabo. Eu não resisto ao diabo lutando diretamente contra o diabo. Eu resisto ao diabo olhando para Deus e me sujeitando a Ele. Quantas vezes na jornada cristã, isso eu posso compartilhar com vocês, eu fui tentado a pecar, eu fui tentado a cair, mas eu me ajoelhava no meu quarto, lágrimas corriam dos meus olhos, eu dizia, Senhor, eu não quero fazer isso contigo. Eu quero me sujeitar a Ti. O meu coração diz para eu pecar, os meus pensamentos me tentam, mas eu sei que não é essa a Tua vontade para a minha vida. É se sujeitando a Deus, com paixão, com devoção, sendo sincero, falando, Senhor, eu estou sendo impelido, eu estou sendo motivado a Te deixar, mas eu não quero Te tratar assim, Senhor. É luta espiritual, irmãos. É sangue, é choro, é solitude, mas é só se sujeitando a Deus que a gente vence. Só fazendo isso. Eu passo por isso até hoje, se você quiser saber. Mas é esse o homem que o diabo teme. É essa mulher que o diabo teme. Pessoas que, apesar da miríade de sentimentos e de pensamentos, continuam se sujeitando a Deus dia após dia. Quando eu me converti, eu passei por um processo de libertação muito grande. Porque eu não acreditava que Deus me amava. Eu deixei de ser ateu e eu comecei a falar assim, não, Deus existe. Mas ao mesmo tempo que eu dizia, Deus existe, eu pensava, Deus não me ama. Eu não sei se você conhece alguém assim, eu conheci eu mesmo. E eu olhava e eu dizia, não, Deus não me ama, porque eu passo por tantas tribulações, por tantas lutas internas, que Deus não deve me amar. Porque se Ele me amasse, Ele me dava vitória em tudo. Eu pensava assim.
E aquilo era uma porta aberta para que o diabo fizesse aquilo que ele queria. E um dia um pastor chegou para mim e falou assim: Ivan, eu vejo que você o tempo todo está dizendo, eu sinto que Deus não me ama, eu sinto. Você realmente é dirigido pelos seus sentimentos. Comece, através da sua fé, dizer: Deus me ama, eu creio que Deus me ama, eu creio que Ele tem um decreto sobre a minha vida, eu creio que Ele me abraça, eu creio que eu sou recebido em Cristo Jesus. E eu comecei a trocar os meus sentimentos pela minha fé. Meus irmãos, aquilo foi transformador. Lembro até hoje no meu quarto, um ambiente espiritual pesado, e aqueles mesmos sentimentos e pensamentos tentando a minha pessoa. Eu comecei a invocar o nome de Jesus e a crer pela fé que Ele me amava. E no momento que eu me posicionei espiritualmente, o ambiente do quarto mudou. O peso saiu e uma alegria indizível invadiu a minha alma. Então pode ter certeza que eu sei bem do que eu estou falando. Reconheça os momentos de batalha espiritual em sua vida, o verdadeiro Armagedon espiritual, e batalhe em obediência e submissão a Deus para ser vitorioso. A igreja vencerá no Armagedon do final dos tempos. E a gente pode praticar desde já, vencendo esses Armagedons em nossa vida. Momentos de intensa batalha espiritual, aonde nós precisamos nos posicionar contra o reino das trevas. E isso só é possível obedecendo e se submetendo a Deus. O que mais nós vemos aqui? Estou caminhando para o ponto final da mensagem. O primeiro, tenha esperança. Deus vai derrotar o diabo como sempre derrotou. Segundo, Deus está no controle de tudo, mesmo das piores crises da sua vida. Terceiro, não é porque Ele está sob o controle que você não vai esperar o ataque. O diabo vai ferroar você, o diabo vai atacar você, mas você deve se submeter a Deus. E o ponto número 4 da mensagem, esteja preparado para a volta de Cristo. É isso que importa. Verso de número 15. Eu venho como ladrão, feliz. Sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Tem algumas palavras que na Bíblia eu automaticamente troco para torná-las mais pessoal. E não tira o significado original da palavra, antes dá mais significado para ela. Porque é o significado moderno. Bem-aventurado é feliz. Meus irmãos, as pessoas sugerem tantos caminhos para a felicidade. O homem vive em busca da felicidade. E se a gente se debruçasse no livro de Salmo, e se a gente se debruçasse no Sermão do Monte, e se a gente pegasse cada verso que a Bíblia diz, bem-aventurado, feliz é o homem ou a mulher, não importa, e praticar aquilo, nós já seríamos felizes há tempos, meus irmãos. O verso de número 15 nos dá motivos para sermos felizes. Feliz é aquele ou aquela que está alerta e tem consigo as suas roupas para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Até aqui. Pode parecer ridículo, mas aqui no verso de número 15 eu preciso fazer um comentário apologético. Porque, infelizmente, ainda existem muitas igrejas que dizem que ficar nu é pecado. Que dormir sem roupa é pecado. Que você tem que tomar banho rapidinho. Porque se Jesus voltar e você estiver tomando banho, você não vai subir com ele, você vai ficar na terra, porque a nudez é pecado. É ridículo, eu sei, já estou vendo os irmãos rirem. Mas acredite, ainda tem lugar que prega isso e tem gente que faz isso uma questão de conflito. Fala, puxa pastor, e agora? O que eu faço? Não, irmão, ele não está falando da nudez propriamente dita. Quando ele diz aqui no verso de número 15 a respeito da nudez,
A gente precisa voltar no jardim do Éden e entender a nudez. Adão e Eva não perceberam que estavam nus? Por que eles perceberam que estavam nus? Porque haviam desobedecido a Deus. Haviam feito aquilo que ele mandou não fazer, comer do fruto proibido. Então o verso de número 15 é equivalente a dizer: eles estejam alerta e não sejam envergonhados, não vivam em pecado, não carreguem a mentira, não carreguem a vaidade, não carreguem a pornografia, não carreguem o estelionato, não carreguem pecados de estimação, para que Cristo volte e vocês sejam envergonhados. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. É questão de pecado. Esteja preparado para a volta de Cristo. E o engraçado é que o verso de número 15, a gente costuma dizer para ímpio, você já percebeu? Olha, Jesus está voltando. Você está preparado? A gente costuma perguntar para ímpio, e não há nada de errado em perguntar para ímpio, só que a gente precisa olhar para o verso de número 15 e perceber que ele não está falando para ímpio. Cristo está dirigindo a sua mensagem para crente. Para crente. Se eu quero pregar para o ímpio, eu preciso dirigir essa mensagem para mim primeiro. Porque de verdade mesmo, ela foi escrita para mim. E fala a respeito de uma vida santa. Se Jesus voltar hoje, você se orgulharia da vida que você está vivendo? Você se orgulharia? Sabe, eu ouvi uma frase esses dias que marcou a minha história, eu acho que vai marcar a sua também. A sua cabeça, preste atenção, a sua cabeça é onde você passa a maior parte do seu tempo, sobretudo Deus. Então faz da sua cabeça um lugar bom para você morar, sobretudo o Espírito Santo. Faça da sua cabeça um lugar bom para você morar, sobretudo o Espírito Santo. Onde você tem investido o seu tempo. Não negligencie a sua família por nada. Não negligencie a comunidade local. Não ganhe o mundo em troca da sua vida. Quais são os seus pecados de estimação? Mentira, inveja, fofoca, ganância, vício. Quais são os seus pecados de estimação? Se livre deles hoje. Solta a coleira e deixa esses pecados de estimação ir embora. Para que quando Jesus Cristo volte, você não seja encontrado envergonhado. Você possa dizer para Jesus: Senhor, eu não perdi o meu tempo falando dos outros. Eu tive coragem de olhar para mim e para os meus pecados e para minhas fraquezas e tratar o meu caráter debaixo do teu trono. É isso que eu quero fazer antes dele voltar. Eu não quero dizer: olha, eu trouxe essa mentira comigo, eu trouxe a vaidade comigo, eu trouxe esse orgulho besta que só afasta as pessoas de mim comigo. Eu não quero dizer isso. Mas para eu não dizer isso, eu preciso começar agora. Eu preciso levar a vida cristã a sério. Eu não posso brincar de dizer que sigo a Jesus Cristo. Quando ele voltar, eu quero ser honrado e não envergonhado. E não envergonhado. Se a gente olhar para trás nesse capítulo mesmo, a gente percebeu o quanto que Deus derrotou Satanás, colocou a cara dele no chão. Meus irmãos, nada mais importa. Só confiança nas suas promessas. Só confiança nas suas promessas. Quando o urso ataca a colmeia, as abelhas revidam, mas ele come todo o doce mel tranquilamente. Quando Deus ataca o trono de Satanás, eles revidam, mas Deus cumpre o seu doce plano tranquilamente, sem se importar. Ele é muito maior do que essas simples abelhas,
Deus é muito maior do que esses reles demônios. Se a promessa é doce como mel, tudo que eu quero é ser encontrado fiel. É isso que importa. Ser encontrado fiel. Fique de pé, eu quero orar com você.